a remar no mar desta vida que só luta nos dá, enfrentando os perigos, mas sem nada temer, porque a Santa Voz Rosa comigo está para me proteger. As ondas revoltas tentam me derrotar e o meu barco começa a querer naufragar. Peço que a Santa Voz Rosa venha me ajudar, e logo vem a bonança e o meu barco seguro continua a remar. Barco seguro, eu sigo a sempre estar, seu poder infinito quero sempre exaltar, porque nas horas de lutas ela me faz sossegar, pois me garante a vitória, e assim confiante eu sigo a navegar.
dia que esta igreja eu conheci, pois nela eu vi o exemplo de amor. A Santa Rosa dirigindo esta igreja com a santa unção de Jesus nosso Senhor, com suas palavras de carinho e de amor, pedia para nós nos consagrarmos ao Senhor. Com toda certeza.
Prezados irmãos e irmãs, é muito bom, é salutar, mantermos em nossa alma, em nosso coração, esta fé, esta esperança, este querer, este desejo, de um dia participarmos na glória do nosso Deus, da grande vitória de sua igreja, de nossa igreja na terra. Data magnífica, dia tão esperado, há muitos e muitos anos atrás, pelo reino dos céus, pela última e grande vitória de Jesus, como Senhor, Salvador, Príncipe da vida, Príncipe da paz. Porque foi Deus quem prometera que da semente da mulher, Ele enviaria ou haveria de nascer aquele que venceria o poder da morte. Entretanto, irmãos, todos nós hoje sabemos, através da doutrina e dos ensinamentos que recebemos dos céus, que para chegarmos ou para alcançarmos a nossa última e grande vitória, é preciso que haja o necessário preparo. Através da obediência, da prática da doutrina e da disciplina apostólica. E por isso, nós precisamos, através desta obediência, alcançarmos o direito de participarmos do dom de discernimento. Dom este exercido de uma maneira completa e perfeita pelo Consolador, a Santa Rosa, e pelo profeta Irmão Aldo. Por que eu digo assim? Porque nós precisamos saber diferenciar, distinguir o certo do errado, o bom do ruim, daquilo que serve para nós, para o nosso espírito, para a nossa alma, daquilo que não serve. Aquilo que é bom diante dos olhos de Deus, aquilo que agrada a Ele, aquilo que desagrada a Ele e ao seu Divino Espírito. Por quê, irmãos? Porque os sentimentos da alma que estão ou que podem estar em nosso espírito, eles podem ser bons ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, que trazem a vida ou que mantêm a vida, ou que podem gerar a morte do espírito. Por isso que na doutrina, nos ensinamentos, nas revelações e em nossos livros de doutrina, principalmente o Evangelho do Reino dos Céus, ali está ou estão explicações a respeito dos sentimentos da alma. Sentimentos bons e também aqueles sentimentos reprováveis por Deus em relação àqueles
que querem viver no seu reino, permanecer na sua luz e um dia, junto com a sua igreja, participar da data magnífica, da grande vitória do povo de Deus, da grande vitória da Santa Vó Rosa como enviada do Pai, em nome de Jesus. Da grande vitória do nosso querido irmão Aldo. Logicamente, não estou me referindo à vitória que eles já conquistaram. Aquela que Jesus conquistou quando ressurreto dentre os mortos, voltou ao Pai em corpo, alma e espírito. Não estou me referindo à vitória da Santa Vó Rosa, quando naquele dia 26 de outubro de 1970, ela deixava de existir fisicamente, visivelmente nesta terra. Não estamos, logicamente, falando daquela grande vitória que o irmão Aldo conquistou, quando naquele dia, 5 de maio, foi coroado nos céus. Estas vitórias, claro, são pessoais, individuais, devido ao grande ministério realizado por esses santos, em nome do nosso Pai. Mas a vitória que queremos também conceder a eles é de nos receber nos céus. Esta igreja, representada por almas preciosas em muitos locais, em muitos países, em muitas nações, onde tivermos a oportunidade de anunciar o evangelho genuíno, verdadeiro, ensinado em nome de Jesus, pela Santa Vó Rosa e pelo profeta irmão Aldo. Por isso, irmãos, na noite deste dia, a mensagem contida em nosso boletim, ela está dividida em 3 tópicos, a respeito de sentimentos da alma que não são aprovados por Deus na vida dos seus filhos. A ambição, a soberba e a vaidade. O que é a ambição? Ambição é o desejo veemente, insistente, de possuir riquezas sem necessidade, ou de ser grande sem poder e sem merecer. É o sentimento da alma, semelhante ao da avareza, que aprende, ou seja, prende a alma às coisas terrenas e materiais, fazendo-se esquecer do reino dos céus e levando a perder o amor a Deus. O evangelho do reino dos céus opõe-se à ambição, ou seja, os ensinamentos que vêm de Deus são contrários à ambição. Porque a ambição, gera a morte do espírito, a morte espiritual. O homem que ambiciona, que deseja muita coisa, cai da graça de Deus, porque dá lugar à sua vida, ou em sua vida, ao espírito da avareza, luxúria, engano, soberba, infidelidade, etc. E assim ficará preso às coisas deste mundo e não herdará o reino dos céus. Logicamente, se permanecer nesta condição.
Por isso que nosso Senhor Jesus combate a ambição em sua doutrina, dizendo assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, ou seja, a sua alma, o seu ser. Nesta doutrina, coração quer dizer espírito, que poderá viver eternamente. Ora, se for santificado e unido ao Consolador e ao seu sucessor, adquire saúde para o corpo e virtudes para o espírito, e viverá eternamente. Jesus Cristo ensinou, portanto, que aquele que põe o seu coração na riqueza ou nas coisas terrenas, ainda que sejam sem valor algum, fica preso por ela ou por elas, e ligado às mesmas pelo sentimento da avareza. E não obterá a santidade a fim de ir para o céu, nem ficará com o Espírito Santo. Por isso ensinamos os fiéis a querer e a fazer todas as coisas com naturalidade e justiça, observando o útil e o necessário. É lícito aos filhos de Deus, de acordo com esta doutrina, possuir bens materiais e riquezas, desde que sejam justos, honestos e observem tudo o lícito, o útil e o necessário. Podem possuir ou querer propriedades, bens e outras coisas, se puder pagar, mas não com ambição. Podem até ser úteis empregando e proporcionando o trabalho ou emprego aos que vivem de salário. Às vezes a ambição é tanta que leva as criaturas a comprar sem poder, fazendo dívidas sem meio para resgatá-las, ou usa de empréstimos ou de crediários sem poder, e se atiram em muitos negócios, vindo posteriormente sérias dificuldades por falta do cumprimento de suas obrigações. E quando as coisas correm bem, não pensam que poderão sobrevir dias difíceis e se comprometem com muitas dívidas. Depois ficam embaraçados sem poder pagar. Tudo isso é pecado e causa escândalo. Quando alguém se apaixona por alguma coisa na terra, não pode agradar a Deus porque se esquece dele. E não sendo amigo de Deus, também ele não o recebe no seu reino. Ao invés de pôr o seu coração nas coisas terrenas e encher-se de cobiça e inveja, amem as coisas celestiais e o seu próximo, de modo que seja verdadeiro o seu amor ao nosso Pai Criador. É o conselho da doutrina. Fazendo sempre o bem e vivendo esta doutrina, estarão ajuntando tesouro nos céus, onde está reservado para si o lugar entre todos os santos e o galardão que merecer. Qualquer filho de Deus pode querer muitas coisas para o seu bem-estar e sua felicidade, porém não deve buscá-las com ambição nem com desonestidade, e nem em prejuízo do cumprimento das obrigações já assumidas. Não deve querer alcançar tudo de uma vez, mas com paciência e cada coisa ao seu tempo. Aquele que confia em Deus faz a vontade dele
e contará com a sua bênção e também com o amparo e proteção da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, sendo, portanto, bem-aventurado em tudo o que fizer. Pregando este mesmo evangelho, escreveu o apóstolo São Paulo: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Procure viver em conformidade com a vontade do nosso Deus, nosso Pai Celestial, buscando sempre no seu reino a sabedoria e a sua justiça. E assim bem-aventurado será. Gozo, paz e alegria terão, sempre em seu coração, porquanto não lhe faltará a graça do Espírito Consolador. Irmãos, a ambição, ela praticamente está ligada, única e tão somente ao material, aquilo que existe na terra. Claro, sabemos que muitas coisas são úteis, são necessárias, e delas precisamos nos momentos de nossa vida. Entretanto, irmãos, o que nós precisamos sempre pensar e colocar, manter em nosso espírito, coração, é o seguinte: o que é nosso? O que nós temos? Irmãos, nós não temos nada. Nós não somos proprietários de nada. Podemos possuir por um determinado período da nossa vida. O ar que respiramos não é nosso. Embora sem ele não possamos ficar mais do que alguns segundos ou minutos, dependendo de cada físico. Tudo, irmãos, é de Deus, por Ele foi criado e por Ele pertence. Claro que as coisas boas, Ele permite que possuímos, desde que saibamos possuí-la. Saibamos viver naturalmente, sem usarmos ou sem possuirmos em nossa alma sentimentos, como, por exemplo, estamos falando da ambição, que não deixa de ser aquele que não está contente com nada, quer mais, mais, mais e mais. E quando não consegue pelo seu próprio esforço, ou pelo seu próprio trabalho, procura outros meios, muitas vezes ilícitos, prejudicando este ou aquele, para ver se chega àquilo que está, através da ambição, mentalizado no seu espírito. E isto, irmãos, não é aprovado por Deus. Não é aprovado pela doutrina, pelos ensinamentos desta Igreja Apostólica. Por isso que Jesus disse que seria muito difícil uma pessoa que possuísse muitos bens conquistar a salvação da sua alma. Muito difícil, não é impossível. Porque é preciso que exista a sabedoria, o entendimento, o discernimento, para que alguém possa ter
e entender que aquilo não é seu. Se a sua vida terminar daqui a alguns segundos, de rico passou a ser pobre, materialmente falando. E irá levar a eternidade, se conquistar esta eternidade, a riqueza ou as riquezas que procurou armazenar em sua alma, em seu coração. Então, irmãos, a nossa doutrina nos ensina o que é, se devemos aceitar ou não aceitar, ou rejeitar, e como devemos fazer para vivermos sem que esses sentimentos façam parte do nosso viver. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se nós somos ensinados a juntarmos tesouros nos céus, para que o nosso espírito possa dele ou deles desfrutar, de acordo com o galardão que receberá. Então é claro que somos ensinados a viver espiritualmente, e não presos a uma propriedade, a um veículo, às vezes até sem muito valor comercial ou material. Mas a pessoa se prende tanto àquele bem, que muitas vezes toma alguns rumos ruins. Como, por exemplo, em um trânsito, alguém bate no seu veículo e a pessoa não tem ali a paciência para resolver aquele problema material de uma forma pacífica. E às vezes partem para as vias de fato. Alguns até perdem a vida em troca ou por um pedaço de borracha, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, ou que seja de alumínio. Por quê? Porque ali estava o seu tesouro, o seu bem maior. Então isto não é bom, isto desagrada a Deus, e disto nós não podemos participar. Por quê, irmãos? Porque o nosso tesouro é a nossa alma, é a nossa vida eterna. A soberba. O que é a soberba? É a falta de humildade. A soberba opõe-se à humildade, ao contrário. Enquanto o Espírito Santo aprova a humildade e abençoa o humilde, o espírito do mal se alegra com a soberba e escraviza o orgulhoso. Por isso Deus exige a humildade, para estar com o homem santificado. O poder do mal, quando não pode, de outra maneira, derrubar e acorrentar o Filho de Deus, procura ensoberbecê-lo, pois assim o venceria. Todavia, não é só com coisas grandes e valorosas que o espírito mau dá a soberba, porque pode fazê-lo até com insignificâncias. Alguém deseja melhores condições de vida e esforça-se nesse sentido. Até aí vai tudo bem. Mas se não for fiel a esta doutrina, quando alcança o seu objetivo, fica cheio de si, começa a ostentar sua grandeza. Compra coisas finas, adquire muitos bens, e com isso se envaidece e perde a fé.
acabando por ficar preso ao seu tesouro. Poucas são as pessoas que podem ter muita riqueza sem perder a salvação. Há casais que viviam tão bem, enquanto o cônjuge ganhava o suficiente para a manutenção do lar, tendo uma vida humilde e simples. Porém, depois que passa a ganhar mais, ou se estabelecer, melhora a sua situação social entre os amigos e adquire riquezas materiais. Muitas vezes perde a felicidade, a paz e também a sua família, pois em virtude de sua riqueza e de sua posição, passa a ser invejado e também cobiçado. Melhor seria que continuasse sua vida humilde, tendo o suficiente e o necessário para a manutenção do seu lar e de sua subsistência. Por isso nós ensinamos que não se deve ambicionar coisas altas, mas acomodar-se às humildes. Cuidado, muito cuidado. Não seja soberbo, muita vigilância e temor a Deus, para ser humilde, pois a humildade traz a paz e a felicidade, mas a soberba traz a condenação. Irmãos, também é uma verdade. Às vezes a pessoa, ela tem muita dificuldade para conduzir a sua vida social. Com muita dificuldade ganha o seu pão de cada dia. Com muita dificuldade cuida da sua família. E às vezes ela olha para os lados, para o vizinho, para o colega de trabalho. E às vezes pensa, por quê? Eu também não tenho isto, eu também não sou assim. Irmãos, às vezes, se aquela pessoa conquistar um grau maior, uma posição social maior, em virtude das características do seu espírito, ela poderá ser mais facilmente dominada pelo materialismo. Porque, naturalmente, vai ser mais vista, vai ser convidada para participar disso, daquilo. E, às vezes, perde a paz, se torna uma pessoa infiel, até mesmo em relação à sua família, vai por caminhos que não são bons, e às vezes até para os vícios. E quando pensa que não, espiritualmente perdeu tudo. E materialmente, muitas vezes, perdeu a família. Por quê, irmãos? Porque o poder do mal, muitas vezes usando as pessoas desobedientes, colocam em seu espírito a inveja, para invejar aquela pessoa que está numa posição boa, que galgou muitos postos na sua empresa ou no seu trabalho. Então, o risco é grande, ele sempre vai existir. Então, melhor que fora manter-se, muitas vezes, naquelas dificuldades, aparentemente, mas unidos no lar, na família, nos filhos, preservando também a vida do espírito.
Então, a ambição, a soberba, digo melhor, é o sentimento que existe na pessoa que tem as coisas e quer se aparecer, porque tem. Aí eu sou o tal. Muito esforço, muito sacrifício, fiz isso, fiz aquilo e conquistei. Às vezes não é bem assim. Às vezes as verdades não são ditas na sua integridade. Vá lá saber os meios utilizados para se conquistar ou para chegar àquela posição. Então, por isso que nós, povo do Consolador, povo da Santa Rosa, não temos que olhar para este ou para aquele. Não. Olhar para nós e para a Santa Rosa e para o irmão Aldo, que foram e são os maiores exemplos para nós. A Santa Rosa nunca disse o que ela seria ou o que ela já era, porque ela já, no seu corpo físico, realizava milagres, abençoava a nossa vida. Irmãos, falava pessoalmente com Jesus, era arrebatado aos céus muitas e muitas vezes, e lá era levada frente a frente com os apóstolos, profetas, conversava com eles. Imagine, irmãos, se ela fosse se orgulhar ou dizer a respeito desses fatos, de qualquer forma ou de qualquer maneira. Não. Ela foi o maior exemplo, junto com o primaz, de humildade. Pés no chão, como dizemos. Sem ostentação, mas mantendo-se firme, convicta, fiel, obediente, em todos os momentos, porque todos sabem que a Santa Rosa viveu as duas fases da vida, a fase boa, de riquezas, e a fase de pobreza. Então ela experimentou tudo, suportou tudo, viveu tudo, justamente para que fôssemos seguidores dos exemplos dados por ela e pelo profeta irmão Aldo. O Aldo nunca bateu no peito, eu sou isso, sou aquilo. Não. Faço isso, aconteço. Não. Sempre a sua humildade foi e é profunda. Por isso que, quando a Santa Rosa deixou seu corpo na terra, o Pai aprovou a escolha do irmão Aldo, porque ele não iria se envaidecer, tomar o lugar da Santa Rosa, assim como ela não tomou o lugar de Jesus, como ele dissera, está ao meu lado, no mesmo trono, no mesmo nível de poder e de santidade. E assim nós devemos ser, irmãos. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua capacidade física, intelectual, material. Nós somos próprios. Por isso que Deus deu um espírito a cada um, para que nós dele cuidemos, assim como o nosso corpo. Terceiro item, a vaidade. Vaidade no sentido subjetivo, é o sentimento do gozo e alegria no uso de coisas supérfluas que excedem o útil e necessário, as quais enganam a alma, dando-lhe felicidade passageira e enganosa. Aqui está, portanto, a consequência
da vaidade. O engano e a felicidade por alguns minutos ou por alguns dias, passageira. É o sentimento do coração que se enfeita com objetos ou coisas desnecessárias para pôr em evidência o corpo ou sua vida, a fim de sustentar uma posição social falsa. Disse também que vaidade é tudo que é inútil e excessivo, tudo que excede o útil e necessário. E, em relação aos costumes, tudo que passa do limite da decência, da moral, do pudor e do bom comportamento é vaidade. Constitui pecado, porque ilude a alma e enche-a de soberba, ou porque, sendo em excesso, escandaliza o próximo. Assim, se alguém tem casa, com todo o conforto, onde pode viver sossegado e em paz, está bom. Mas se quiser comprar outra por luxo, sem necessidade, é vaidade. Ter a casa adornada com alguns quadros, vasos de flores e objetos que não sejam de idolatria, nem de superstição, é agradável e útil. Mas se enfeitá-la em excesso, para dizer que é mais linda do que a do vizinho, é vaidade. O uso da aliança em virtude do casamento é lícito e faz-se necessário. Mas se alguém usá-la fora da simplicidade, cheia de diamantes, já é vaidade. Deixa de ser aliança, passa a ser um anel. O uso de brincos, colares, pulseiras, objetos de adorno com o fim de pôr em evidência sua pessoa, é vaidade e pecado. Todavia, fivelas para prender o cabelo ou pequenos broches para prender o vestido, por haver necessidade, é lícito usar. Se contrariar a modéstia e a decência, já é vaidade. Entendo que a vaidade amarra o espírito e impede a sua purificação e santificação. A beleza da alma não está nas coisas exteriores, que possam dar um toque de formosura e de importância às criaturas. Porém, está na pureza do coração, na honradez, na honestidade, na austeridade e na prática da justiça. Enfim, a beleza do espírito está na santidade. Essa beleza é para valer no reino de Deus, a fim de levar os fiéis a serem perfeitos e semelhantes ao Espírito de Jesus Cristo. E como não há salvação nem santificação sem disciplina, nosso bom Jesus, desde o início desta obra, foi usando a Santa Vó Rosa para nos ensinar as regras do bom viver. Daí haver disciplina nesta Igreja Apostólica. E como Espírito Consolador, esta Santa de Deus exige a obediência. E a disciplina sobre os costumes, quanto às roupas, calçados e o bom comportamento, etc., é necessária para acostumar o nosso povo, especialmente os novos convertidos, a produzirem os frutos naturais dos filhos de Deus. E, consequentemente, desapareçam de sua alma todos os maus sentimentos. Por isso, se alguém for batizado e no decorrer de sua vida torna-se vaidoso, perderá a unção do Espírito Santo. Ora, se der lugar à soberba, à vaidade, à ambição, e vier a possuir sentimentos pecaminosos no coração, perde até a vida da alma. O viver com Deus causa um gozo inefável e uma felicidade sem igual. Portanto, faça tudo
para permanecer neste caminho, ser um filho de Deus e herdar o reino dos céus. Confie na Santa Avó Rosa, pois ela o ajudará a ser santificado. Confie também no santo profeta Irmão Aldo, pois ele também recebeu de Jesus e da Santa Avó Rosa a participação em todos os dons divinos e também poderá te ajudar a se consagrar e santificar cada dia mais. Tenha sabedoria para discernir o bem do mal, o útil do inútil, o necessário do supérfluo, e seja verdadeiro, simples de coração. Pela fé no Santo Consolador, assim como em Deus o Pai e em Jesus, nosso Senhor, que o enviaram, e pela fé no poder do Santo Irmão Aldo e pela obediência, santifique-se para possuir a vida eterna e poder um dia entrar na glória, no gozo da glória celestial. Amém. Irmãos, a respeito da vaidade, também é muito fácil, ou é de fácil entendimento para nós apostólicos, sabermos e avaliarmos se em nossas vidas, em nossos atos, naquilo que fazemos, naquilo que usamos, estamos com esse sentimento no coração. Tanto homens como mulheres, irmãs. Entretanto, irmãos, sabemos que esses sentimentos, por nós apostólicos, podem e devem ser vencidos, porque nós temos um poder que nos auxilia, o poder da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo. Então, esta igreja nos ensina o que é, o que não é, o que deve, o que não deve, e também nos dá as ferramentas, os instrumentos, que bem usados por cada um de nós, nos garantirão a separação, o discernimento, ou seja, o conhecimento, a sabedoria, para colocarmos à nossa frente a vontade divina. Então, ao fazermos uma compra, por exemplo, de um vestido, de uma vestimenta ou de um sapato, é algo material. Mas nós apostólicos precisamos pensar, aquilo que eu estou vendo na vitrine, aquilo que eu estou querendo para a minha pessoa, por necessidade, está de acordo com a disciplina da minha igreja? É o que a minha santa, o meu santo me ensina ou me ensinaram? Pensa, analisa. Não vou comprar, não vou adquirir, não vou usar. É assim que devemos pensar, irmãos, ou agir. E quando a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, que tem o poder de onisciência, conhecendo o nosso espírito, vê a nossa boa intenção, então é claro que eles vão se esforçar, no sentido espiritual, para nos ajudar, para que tenhamos a participação no dom do discernimento, que é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente dos céus. Agora, dom, dádiva, presente, só pode ganhar aquele que faz por merecer, aquele que usa da sua humildade. Santa Avó Rosa, eu preciso fazer isso, eu preciso até mesmo conseguir a porta de um novo emprego. Santa Avó,
me ajude para que este novo serviço não dificulte a minha vida, não impeça o cumprimento do meu ministério, não impeça a minha ida às reuniões. Irmãos, é a oração. São os nossos pedidos que devem e precisam ser feitos. Aí é onde entra o recurso maior, a vontade da Santa Boa Rosa. Eu vou ajudar esta minha filha, eu vou ajudar esse meu filho, porque ele está fazendo a sua parte. E o contrário, não, esse emprego precisa usar determinadas vestes, não, eu já, lá no fundo a pessoa já estava gostando, é esse mesmo que eu quero. Aí a Santa Boa Rosa não vai poder fazer nada, o irmão Aldo também não. E se nós, se o apostólico, não tomar cuidado, irmãos, vai manter ou vai possuir esses sentimentos na sua alma e vai ter dificuldades para enfrentar os seus dias. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Por quê? Porque as ilusões do mundo enganam e dão a felicidade passageira, de curta duração, ou não. Mas e o preparo? E o preparo do Espírito? E os últimos dias nossos na terra? E quando chega realmente a hora de encarar a realidade, ou seja, encarar a morte do corpo, o final da sua vida, ele será ou ela será de acordo com os planos do nosso Deus, de acordo com o caminho que trilhamos, de acordo com aquilo que pedimos a Deus, a Santa Boa Rosa? Então, por isso que há o ditado, Deus é justo, deixa nós plantarmos o que quisermos, mas a colheita é certa, iremos colher aquilo que plantamos. É a justiça de Deus, o livre arbítrio que Ele concedeu e concede ao homem, desde o primeiro casal, que não deu ouvidos à sua vontade. Entretanto, usando do seu amor, da sua justiça, o nosso Deus tomou todas as providências, desde o passado, para que os homens pudessem deixar de ser apenas criaturas formadas por Ele, Deus, para tornarem-se em verdadeiros filhos dele. Foram nos tempos do profeta Moisés e de tantos outros. Jesus deu esta condição àqueles que nele creram. E a Santa Boa Rosa, nosso primaz, nos dias presentes, estão dando a tantos quantos creem e fazem a vontade deles, que é a vontade de Deus, esta condição de sermos do reino do céu, do reino de Deus, e vivermos seguros de que um dia haveremos de cantar, naquela data magnífica, a nossa vitória. É o que queremos, é o que desejamos, é o que almejamos. Entretanto, temos um caminho, e este caminho nós conhecemos. É o caminho desta igreja, é o caminho da Santa Boa Rosa, é o caminho do nosso querido profeta irmão Aldo. Ao lado deles, certamente um dia participaremos da grande vitória do povo de Deus, do povo apostólico. Vitória de cada um, e desses santos que lutam e lutarão por cada um de nós até o fim. Desde que haja o mérito por parte de todos nós. Guardem, prezados irmãos e irmãs, internautas em seus corações, as mensagens da Igreja Apostólica, porque vieram dos céus,
Esta igreja nasceu dos céus. Representa o reino de Deus entre os homens. É um pedaço deste reino maravilhoso. Há comunhão de espírito entre os fiéis e o Pai. E é através desta comunhão que somos fortalecidos, alimentados, vivificados. E, acima de tudo, separados do mundo pecador para uma vida eterna. Amém. Nós vamos passar para a parte da oração. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Vamos cantar o corinho de número 83 do nosso cenário. Hora Santa de Oração. E após os irmãos, toda a igreja, terá alguns minutos para fazerem individualmente as suas orações. Ó Pai celeste, invocamos, te adoramos, estende tua santa Façamos as nossas orações por alguns minutos. Amém. Vamos entoar o corinho do número 177, também do nosso cenário. Com amor e reverência. Com amor e Oremos. Querida, santíssima, poderosíssima
Santa Avó Rosa, sob os teus cuidados, o seu amparo, a sua proteção e a sua companhia maravilhosa. Tivemos a honra e o privilégio de externarmos o nosso louvor, gratidão e adoração e exaltação a Deus e também ao seu Divino Espírito, e ouvirmos a mensagem desta igreja, os teus ensinamentos doutrinários, disciplinares, os quais têm por objetivo lapidar a nossa alma, para que sejamos a cada dia mais preparados para uma vida com Deus e em Deus, já no presente e um dia na eternidade. Te agradecemos, ó vó, querido e santo profeta, irmão Aldo, a nossa gratidão à Senhora, Mãe Maria Santíssima, que tem sempre estado ao nosso lado, com muito carinho, zelando dos apostólicos, colaborando com teu amado Filho Jesus, colaborando com o ministério glorioso da Santa Avó, do irmão Aldo, santos magníficos, poderosos, que dirigem em nome do Pai e do seu Divino Espírito esta Santa Igreja. Santos de Deus, ao finalizarmos esta reunião, com muita fé em nossa alma e em nossos corações, desejamos, ó bendita avó, que a senhora nos dê um pouco mais da sabedoria que vem do alto dos céus, da participação no teu dom maravilhoso, que sempre exerceu de maneira plena para nos dirigir, para dirigir este povo e esta igreja. O dom do discernimento, uma vez que sempre procurou fazer a vontade do nosso Deus, a vontade de Jesus. Queremos, ó vó, permanecer, viver e estar sempre contigo. E por isso a senhora sabe que enquanto vivemos na terra, no mundo, sem ti, não podemos ficar, não podemos vencer, não podemos trilhar nas veredas da justiça, no caminho reto, no caminho apontado por Jesus, mantido pela senhora e pelo profeta irmão Aldo. Daí entendermos e compreendermos que com a senhora temos tudo, sem a senhora não temos nada, não seríamos ninguém, não venceríamos, não chegaríamos ao nosso objetivo maior, a eternidade. Por isso, o teu galardão é precioso para nós. O teu ministério, as tuas lutas foram relevantes para a nossa vitória, para a vitória deste povo e desta igreja. E naquele dia, naquela data magnífica, ó Santa Avó, almejada, esperada, aguardada pelos céus, ao teu lado, ao lado do nosso primaz, e de toda a corte divinal e angelical, possamos cantar a nossa última vitória, como igreja apostólica, como família apostólica, e para todos sempre reinarmos, vivermos junto à senhora e ao nosso primaz. Tome conta sempre dos teus filhos. Eu apresento à senhora o nosso irmão Aldo, as orações de todos, seus pedidos, as suas súplicas, os seus agradecimentos, de todos que aqui comigo estão e também dos internautas que nos acompanharam através da internet. A senhora conhece a nossa necessidade e o que merecemos diante da senhora e do nosso profeta. Encontra-se nessa caixa de pedido de oração alguns nomes, os quais foram escritos por eles mesmos ou pelos seus entes queridos, precisando da tua ajuda, da tua graça, precisando ser alcançados pela tua misericórdia e pelo teu poder. Da mesma forma, avó, que a senhora olhe para eles,
onde eles estiverem, se confiarem, crerem na Senhora, como é preciso e necessário, eu sei que serão muito ajudados, guardados, amparados, protegidos e abençoados. Logo mais, de volta para os nossos lares, todos nós iremos. Eu te agradeço porque sei que a tua companhia estará com cada um. Os teus santos e anjos que aqui conosco estão, os levarão de volta para os seus destinos, todos, guardando-os no caminho, nas ruas, nas condições, dando a todos uma boa noite de descanso. Um bom dia, amanhã também, um bom final de semana, um regresso breve às nossas congregações e também à nossa sede, para juntos, a Senhora, o nosso primaz, possamos enaltecer, glorificar, bendizer e servir o nosso Pai e o seu Divino Espírito Santo. Queridos irmãos, irmãs, jovens, internautas, recebam com fé a bênção do nosso Deus e Pai, de Jesus, seu amado Filho, a bênção do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, da nossa Mãe Maria Santíssima e do irmão Aldo, o nosso glorioso profeta, nosso santo, que muito fez, faz e fará por todos nós. Que Ele esteja sempre ao lado de todos. É o nosso desejo. Amém.